Sejam todos bem-vindos. Então, a gente vai falar sobre violência psicológica, Lei Maria da Penha, meio que um passo a passo, assim, de como identificar até a parte da denúncia. Para quem não me conhece, sou Jaqueline Maia, sou psicóloga da equipe cognitiva. Estou aqui com a Flaviana, que é advogada. Presente, Flavi. Eu sou Flaviana Magalhães, eu sou advogada, sou reikiana e consteladora sistêmica. Que é a ideia dessa live? A gente fazer esse percurso, né, de como é que identifica a violência psicológica, como ela se encaixa dentro da lei, né, e por isso a gente fez o convite para a Flaviana, ela atendeu de bom grado. Flávia, seja bem-vinda. Para que a gente consiga agregar um pouco, tanto da parte da psicologia, quanto da parte da lei em si, como é que você consegue identificar? Isso é para o seu pessoal e para as pessoas também, para as mulheres que você conhece. Porque às vezes você vive uma vida legal, mas tem alguém que sofre nós somos responsáveis, de certa forma, também pelas pessoas que a gente ama. Então, a informação é uma forma de recurso para a gente poder levar para essas pessoas, para que elas se conscientizem e tomem as devidas providências, né? Faça aquilo que seja necessário, porque a gente precisa ser feliz e a vida passa rápido, né? Sem dúvidas. Bom, vamos começar então por identificar, porque assim, a gente precisa, como é que eu identifico, mas primeiro eu preciso saber o que é a violência psicológica, né? Como que... Antes, se você me permite, eu tenho uma surpresa, Jaqueline. É? Adoro surpresas. Porque a gente conversou agora cedo e realmente é muito importante a gente falar do histórico da lei, né? A Maria da Penha é uma farmacêutica e ela começou nessa luta da lei, especificamente, que a própria lei tem o nome dela, em 83. A gente estava falando que a lei é de 2006, que foi em 2006 que ela foi promulgada, né? Porém, em 83 que ela começou, ela sofreu uma tentativa de homicídio, ela estava dormindo. Aí o seu ex-marido deu... Naquela ocasião era seu marido. Ele deu um tiro nas costas dela e, em decorrência disso, ela ficou paraplégica. Fez algumas cirurgias. Posteriormente, 4 meses depois dessas cirurgias, ela retornou para casa, porque naquela época ela não trabalhava, ela que cuidava das crianças, né? Então, ela retornou para casa 4 meses depois. E o que o ex-marido fez? 15 dias manteve ela em cárcere privado. Ela não podia ir para lugar nenhum, conversar com ninguém. E, tomando banho, o marido dela tentou novamente, a segunda vez, né? Eletrocutá-la no banheiro. E depois, ela demorou a receber apoio da família. Depois de um tempo, mais ou menos um ano, ela conseguiu sair da casa dela, que naquela época, quem saía de casa sofria abandono do lar. Então, não poderia receber nenhum tipo de partilha de bens. Era a situação daquela ocasião, né? Então, nos julgamentos que tinha de lesão e tudo, o ex-marido dela, ele não foi condenado devido aos recursos que tinha, muito bem articulados na época pelos seus advogados, né? Porém, ela não se conteve com isso. Ela juntou algumas ONGs específicas de mulheres, alguns juristas, e foi para a Comissão de Direitos Humanos da OEA, porque o Estado brasileiro ele se omitiu a cuidar da situação da Maria da Penha. O Estado ele ficou quieto, calado, durante toda essa repercussão. Embora ele tenha assinado tratados de direitos humanos, ele não fez nada. E com isso, ele foi chamado e advertido para poder sancionar uma lei que protegesse as mulheres, que com todos os estudos, com perícia dela, foi comprovado
que as mulheres brasileiras sofriam vários problemas, várias formas degradantes, vários tipos de violência e não tinham, então, uma proteção efetiva. Tornou-se um projeto em 2014 e só no ano de 2006 o então presidente na época, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgou a lei que hoje a gente chama de Lei Maria da Penha, número 11.340, agosto de 2006. História, né? História. E é nova a lei, né? Bastante nova. E eu acho que essa informação é importante até para saber o quanto que uma pessoa lutou, né, para que várias outras mulheres pudessem não ter o mesmo, né, o mesmo fim, passar pela mesma situação. Então, mais do que nunca, quando a gente trata desse assunto e traz essa informação, é justamente para que outras mulheres se beneficiem dessas informações e passem a ter uma vida de qualidade, né? Porque informada, ela se torna mais independente, enfim. Ela consegue se colocar, se posicionar e colocar também o seu parceiro. E aí a gente não está falando só de... quando a gente fala desse assunto, não cabe só o parceiro em si, que seja namorado, cônjuge, mas também outras pessoas, como pai, irmão, amigo, né? Enfim, alguém que faça parte ali do seu vínculo afetivo. Bom, dentro da OMS, como é que ela define, então, a violência psicológica? Para a Organização Mundial de Saúde, a violência psicológica é toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa para atender às necessidades físicas de outrem. É toda ação que coloca em risco ou cause dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Fabi, dentro da Lei Maria da Penha, como que a violência psicológica ela se define? Bom, a lei traz verbos, né? Na questão penal, é importante para a gente tipificar o que é aquela situação. Então, para a gente poder condenar alguma situação, é necessário ter verbos. Então, os verbos é ameaçar, constranger, humilhar, amedrontar, restringir, insultar, vigiar excessivamente, porque hoje com ampla rede social, as mulheres são extremamente vigiadas por pais, irmãos, namorados, maridos, ex-maridos, ex-namorados, e isolar, né? Muitas mulheres hoje não podem nem sequer ligar para os amigos, né? Aí são alguns tipos de situações de violência psicológica. A gente pode, por exemplo, falar algum exemplo, né? Vamos supor, em um círculo de amigos, o marido ou amigo, ex-namorado, falar assim com ela, você não pode usar essa roupa, você não vai sair com isso daí, você não vai sair, você não vai beber essa bebida, cala sua boca, ninguém te perguntou nada. Essas coisas, né, que alguns acabam dizendo para poder com que aquela mulher se sinta inferior, né, àquele namorado, àquele pai, ex-marido e etc. Entendi. Eu acho que é importante a gente definir, entender essas definições, porque existe um limite, né? Porque nem tudo que a pessoa fala significa que está cometendo uma violência psicológica. Então, acredito que é muito também da forma e da intenção da pessoa. Porque, exato. Principalmente por conta da nossa sociedade, que é muito, né, que é muito patriarcal,
Então, assim, em muitas situações, já existe uma cultura que coloca a mulher nesse papel aí de submissão. Mas, por exemplo, eu vejo, por exemplo, casais que às vezes brincam, né, um com o outro, por exemplo, sou feia, sou feio, não sei o quê. Mas, assim, a gente vê que a conotação é diferente, né? Que existe ali uma brincadeira, mas tá tendo respeito e tudo mais. Agora, quando é uma intenção mesmo de humilhar, igual a gente, né, falou em questão lá das definições da lei, né? Onde você quer reprimir, onde você desrespeita. E tem muita questão do sentir também, que às vezes um acha que está brincando, mas no fundo não está. E aí que é preciso se posicionar e dizer, olha, isso não foi legal, eu não quero que se repita, e ver como que essa pessoa reage, né? Porque aí entra a questão. Se eu não faço com uma intenção, quando você dialoga, isso se resolve. E então, a situação, ela passa a não existir mais. Agora, quando você fala e depois repete, né, e aquilo ali continua, aí é um caso de violência psicológica que é preciso, enfim, denunciar e a mulher mesmo se posicionar diante disso de uma forma mais firme. A mulher ela tem que falar que está insatisfeita, né? Porém, na sua área especificamente, eu acredito que você vai encontrar várias mulheres que têm autoestima muito baixa. Então, você falar, você tá gorda, você tá feia, ela vai se olhar no espelho, ele tem razão, eu tô gorda, eu tô feia mesmo. Aí ela acredita que aquela forma de amor de quem está comentando isso com ela é verdade. Então acaba que ela vai achar que é normal ela ser tratada de gorda e vai falar assim: outras mulheres não são gordas igual a você, outras mulheres não se vestem igual a você, outras mulheres não ficam se expondo em rede social, ninguém veste biquíni e põe na rede social. Isso, então, vai ser com que, se ela não tiver aquele amor, né, se ela não saber o que é que ela pode fazer, o que ela deve fazer, em algumas ocasiões ela vai achar que aquilo é normal. Ou se, durante a questão de criação da família, ela viu o pai e a mãe tratar diferente ela e um irmão, né? O fato do irmão ser homem, ele não pode lavar uma louça, ele tem que dar opinião, ele pode mandar nela, ele pode seguir ela para ir no forró, para ir numa festa, não pode deixar ela namorar. Então a mulher vai achar que aquilo é normal, ou seja, ela tem que continuar seguindo regras ditas pelos homens, né? Acaba que há algumas contradições porque é subjetivo, né? Se aquilo que agride a mim pode não agredir você. Exato, exato. E é uma linha muito tênue, né, Flávia? Porque a partir do momento em que você é agredida e você sente um mal-estar com aquilo, mas você acha normal, é difícil se posicionar numa situação como essa. E é por isso que a gente está aqui hoje, inclusive, para dizer que isso não é normal, né? Que isso não pode existir. E aí cabe a pessoa buscar uma ajuda também. Muitas vezes a família, amigos costumam alertar, e aí a pessoa fica assim, mas o fulano me ama, mas isso é o jeito dele, né? Enfim, fica colocando panos quentes, digamos assim, naquela situação para poder levar. E também, por conta da baixa autoestima, muitas mulheres, infelizmente, acham que ela precisa permanecer ali. E aí são as crenças, né? Já entra numa questão de crenças, de que se eu sair dessa relação, eu nunca mais vou encontrar outra pessoa, ou questões religiosas até, né? Eu casei, então eu vou ter que aturar isso por toda a vida, porque eu casei e não posso me separar.
Enfim, então, são várias outras situações, ou pensamentos, crenças que principalmente a mulher tem, que ela acaba se submetendo a essa condição e acha que isso é normal, né? Que é Infelizmente. correto, né? Ah, ele é ciumento mesmo, esse é o jeito dele, não tem problema. Exato. A gente já entrou aí um pouquinho, mas assim, uma outra coisa que é legal a gente entender é a questão da como identificar, né? Quem que é a vítima e quem que é o agressor nessa situação. Você como advogada, né, dentro das questões da lei aí, como é que a pessoa, eu vou denunciar uma pessoa, como saber sobre isso para poder fazer aí uma denúncia? Bom, quem que é a vítima? A vítima é uma mulher, né? Ou alguém que se identifica pelo gênero feminino. Olha como que a lei é ampla. Por exemplo, eu, mulher, eu me sinto ofendida pelo meu irmão, pelo meu tio, pelo meu sogro, tá? Pelo meu namorado, pelo meu ex-namorado, pelo meu marido, ex-marido. Mas é necessário acontecer uma relação de afetividade, né? As pessoas não precisam necessariamente morar sob o mesmo teto, mas tem que ter um vínculo Sim. afetivo. Por Aham. exemplo, se você separar do seu marido, o sogro, falando com a nora, se você separar do meu filho, você nunca mais vai encontrar um homem tão bom quanto ele. Você vai ter que sair dessa casa, porque essa casa foi eu que construí. Alguns exemplos, né? Um Sim. irmão que proíbe a irmã de ir em algumas festas onde ele está. Fala, você não vai lá não é lugar para mulher, né? Então, as vítimas é a mulher ou a quem se identifica como mulher. Por exemplo, um homem tem uma relação homoafetiva, o homem que se identifica é o gênero feminino, ele também sofre uma violência doméstica na Lei Maria da Penha. E quem é o agressor lá pro outro lado? O ex-marido, ex-namorado, namorado, irmão, sogro, tio. Vizinho pode fazer violência psicológica com uma vizinha? Não pode. Eles Uhum. não têm vínculo de afeto na família. Então, por Entendi. exemplo, se ele constranger alguém, ele vai estar praticando os tipos penais comuns, né? Não Sim. da Aí Lei entra em Maria da outra Penha. questão, né? Em outra situação dentro da lei. Isso. Em outra situação, outro tipo penal que não vai ser aqui nessa lei. Uma coisa que é legal em relação à questão dos verbos lá, né, que eu achei bem interessante em uma pesquisa que eu fiz, tem uma, uma das ações, que inclusive é um termo em inglês chamado gaslight, que é distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre a própria memória ou sanidade mental. Geralmente a pessoa fala, distorce alguma situação e a mulher tenta explicar, enfim, e ele fala, você está ficando louca, não aconteceu isso. Então, até esse tipo de situação, ela configura aí como violência psicológica. Bom, eu quero falar um pouquinho que dentro dessa situação existe um ciclo entre a vítima e o agressor que ocorre geralmente. Então, identificar esse ciclo ele é importante para que você fique atenta nessas situações e entenda sobre que você está passando por um processo aí, né, de violência psicológica, entre outras, né? Porque existem outros tipos, mas aqui a gente está falando especificamente da psicológica. Então vamos lá, como é que funciona a questão do ciclo da violência? Primeiro, a fase 1, ela é o aumento da tensão ali. O agressor, ele começa a ficar mais exaltado na situação, ele fica, ele começa a ter uns comportamentos mais violentos, ele tem um comportamento mais agressivo. E a vítima, né, a mulher, geralmente ela fica tentando apaziguar, ela tenta
com que ele fique calmo, ela procura não fazer nada para que ele para que piore a situação, na verdade, né? Então, ele se mostra mais tenso, mais irritado, tem muitos acessos de raiva, e ela fica ali naquela posição de não precisa disso, eu vou, ou no caso, quando ele quer chantagear, ela acaba cedendo em muitas situações para que ele não se exalte, para que ele não, para que a situação não piore. Na fase 2, o ato em si acontece, o ato de violência, e seja ele psicológico, físico, sexual, moral, enfim, qualquer aí desses atos de violência. Então, ocorre uma explosão mesmo do agressor e ele comete o ato. A mulher, nessa situação, ela costuma, né, não estou aqui generalizando, mas ela costuma ficar mais em uma posição de paralisação. Por quê? Diante daquela situação, ela fica com medo, recua, e ela tenta, de alguma forma, sair desse ciclo. Então, ela busca casa de parente, ela busca se distanciar do agressor. E em muitos casos, por exemplo, quando a mulher está muito depressiva, costuma até ela querer cometer algum ato de suicídio, né? Porque ela não aguenta mais, ela quer sair daquela situação de qualquer maneira. Enfim, mais ou menos aí nessa situação. Então, na fase 3, que é o arrependimento do agressor. Então, ele se arrepende daquilo que ele fez e tenta voltar para sua parceira ali e promete mundos e fundos, que agora eu vou mudar, que nunca mais vai acontecer isso. E a mulher, diante dessa situação, ela fica mais vulnerável e fica confusa. Eu volto, não volto. Muitas vezes a mulher tem filho, ela depende dele financeiramente, e aí ela acaba cedendo, e diante das promessas, enfim, ela acaba voltando. Então, o parceiro, durante um tempo, ele fica carinhoso, ele fica mais... É o ciclo da lua de mel, né, que a gente chama. Exato. Tem, inclusive, esse termo, ele existe, né? Nesse ciclo aí, é a lua de mel. Então, fica um tempo legal, ela volta a ficar bem, né? Um período ali, o casal fica bem, mas e depois desse período volta para a fase 1 de novo. Então, esse ciclo, para quem sofre agressão psicológica e outros tipos de violência, ele vai se repetindo, ele passa por essas 3 fases aí constantemente. Então, é preciso Piora, né? saber Ele identificar vai isso. piorar. Esse ciclo, a tendência dele é sair desse nível. O nível Exato. psicológico é o inicial. Geralmente começa pela psicológica, né? E aí tende a passar para outros níveis. Isso, se a mulher não tomar nenhuma atitude ou se ela não for alertada por amigos, parentes, esse ciclo vai piorar. Exato. Exato. E aí é preciso ficar atenta e se posicionar, enfim, buscar ajuda se não tem condição, para que isso, né, para que isso não se agrave e fique cada vez pior para ela, para a família, né? Envolve aí todo mundo. Bom, nesse inteirinho aí, quais as consequências para a saúde da mulher? Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre sintomas físicos e psíquicos que a mulher geralmente sofre. Não estou dizendo que quem tem esses sintomas, tá, sofre de violência psicológica. E não tem relação, é o contrário. Geralmente, quem sofre violência psicológica pode ter algum desses sintomas. Também não vou dizer que são todos, tá? Vai depender de cada pessoa, vai depender de como é que a mulher ela, enfim, ela fica, ela se coloca diante dessas situações, depende do físico dela, depende
do histórico familiar, que geralmente tem questões hereditárias, né, já de predisposição a adoecimentos, mas nesses casos aqui, são doenças que geralmente as mulheres, principalmente que sofrem violência psicológica, tendem a ter, tá? Então, vamos lá. Hipertensão, hiper ou hipotireoidismo, gastrite, distúrbios do sono, como insônia, terror noturno, apneia, distúrbios alimentares, obesidade, bulimia, anorexia, fobias em geral, fibromialgia, e assim, o mal do século, né, que o povo está chamando aí, a depressão e a ansiedade em si. E também tendências ao suicídio. Então, todos esses tipos de doenças, pelas pressões que a mulher vai sofrendo, pela forma como ela vai vivenciando, essas são doenças possíveis de se manifestar aí no seu corpo físico, enfim, nessas situações. Fabi, agora vamos falar sobre como denunciar, né? Como é que são as formas aí de denúncia? Eu identifiquei, está acontecendo comigo. Agora, como que eu posso fazer? Como que eu consigo sair dessa situação e melhorar a minha vida aí? Como que funciona na parte jurídica? Bom, depois que eu já dei aquele alerta para aquela pessoa que aquela situação é degradante e mesmo assim não teve nenhuma reação em contrapartida para o bem, eu preciso procurar, mulher, vítima, preciso procurar a delegacia especializada da mulher. Mas, Flaviano, várias comarcas não possuem, né, delegacia da mulher. É só você se dirigir a uma delegacia comum, tá, da Polícia Civil ou algum batalhão da Polícia Militar. Os responsáveis têm um período de 24 horas para poder encaminhar o boletim de ocorrência e o inquérito para a Justiça Penal e o juiz vai despachar de antemão solicitando a medida protetiva, né? Mesmo com violência psicológica, a mulher pode pedir as medidas em relação, principalmente aquelas questão de distanciamento, evitar contato telefônico, contato com familiares. Então, a gente ainda vai ver, Jaqueline, mulheres que não sabem que sofrem violência doméstica, né? E será que realmente existe aquela situação em briga de marido e mulher, não se mete a colher? É mentira, viu? Se mete a colher, sim. A gente tem que falar, por exemplo, se a gente for amigo, acho que o amigo da mulher falar assim para ela. Eu vi uma pessoa escrevendo aí, a minha vizinha apanha do marido todo dia. Gente, faz alguma coisa. Não deixa essa mulher apanhar, não, pelo amor de Deus. Conversa com ela e nessas situações aciona o 190. Na questão da violência física, que ela já está correndo a integridade física da vida dela, já está um risco muito maior, é 190. Que também a gente tem o telefone 180, que é sobre violência, pedir informações e denunciar a respeito dos 5 tipos penais que tem dentro da Maria da Penha. Mas se a mulher está apanhando, por favor, vizinha, chama o 190. Outra pessoa falou que não se sente segura em fazer, depois que ela faz o boletim de ocorrência. Eu vou falar para essa mulher me chamar no direct, porque não é assim que funciona. Ela tem que se sentir segura. A lei dá a proteção, garante a proteção. Se ela tiver alguma dúvida, estou eu aqui para ajudar ela. Uma outra coisa que é importante, justamente entrando nessa questão da segurança, é que a mulher ela sofre da violência e aí ela não tem coragem de denunciar muitas situações, muitas vezes porque ela depende financeiramente do marido, ela não tem um lugar para onde ir, então ela fica desamparada. E aí, se ela faz uma denúncia, ela pensa assim, mas se eu fizer uma denúncia e voltar para lá, o que vai acontecer?
Então, é necessário para que ela, não é que ela vai deixar de fazer a denúncia, mas ela pode buscar recursos, buscar um amparo com a família, com amigos, buscar uma ajuda profissional para que ela se estruture, consiga esses recursos, e assim ela possa fazer a denúncia, essa denúncia com segurança, sabendo que a vida vai mudar, ela vai ter que sair de casa em muitas situações, pode ser que isso aconteça, né? Porém, esse ciclo ele vai ter um fim. E para que essa qualidade de vida melhore. Porque se eu estou sofrendo violência psicológica, física, sexual, moral, sei lá, qualquer tipo de violência, e eu não faço nada, qual que é a minha chance de... Né, não vai cair um raio e vai resolver para mim. Então, antes de tudo, a mulher precisa entender que ela está sendo vítima, porém ela não precisa continuar nesse papel de vítima. Ela é protagonista da própria vida. Então, ela precisa fazer algo por ela. É claro, igual no caso aí, o vizinho pode chamar a polícia? Pode, mas ela precisa tomar uma atitude em relação à vida dela. Então, esse apoio ele é muito necessário, seja com profissionais, amigos, familiares, para que ela se sinta amparada e possa, com segurança, fazer essa denúncia e resolver essa situação na vida dela. Vou anotar o nome aqui de uma pessoa que mandou a situação para depois eu chamar no direct. Eu queria dar, era um depoimento. Eu posso? Claro. Então, eu fui casada durante 7 anos. Eu sofri violência psicológica. Eu não contava para ninguém, porque todo mundo, assim, os vizinhos, os familiares do dito cujo, se assim eu posso chamar, achavam que ele era a melhor pessoa do mundo, né? Eu vim do interior, atualmente eu resido em Belo Horizonte, tenho 13 anos, vim de uma família, graças a Deus, muito bem estruturada, meus pais criou a gente, 4 irmãs, muito bem, nos ensinou a batalhar bastante, estudar. E eu não sei o que aconteceu, eu me casei muito cedo. Quando, no início do casamento, que eu não estudava, eu só trabalhava, era amores. Ah, eu te amo, você é uma princesa, você é muito linda, aquelas coisas, né? De início de casamento. Aí a Flaviana começou a estudar. Eu entrei numa faculdade, né, para fazer direito. Inicialmente eu fiquei pagando o meu curso durante 6 meses, sobrava quase nada, uns R$100, R$150 por mês para mim só. Aí eu consegui uma bolsa no ProUni, fiz ProUni 100%. Os 4 anos restantes do meu curso eu não paguei, não ganhei do meu ex-marido nenhum lápis, tá? Eu tinha que ralar pra caramba para comprar livro, para comprar borracha, para pagar a internet para poder estudar, comprar computador, inclusive, tá? Foi uma luta, uma luta. Várias vezes eu deixei de comparecer na casa dos meus pais no interior porque eu estava estudando para a prova e outras vezes que eu não tinha dinheiro e ele não me dava. E quando eu comecei no 7º período, aí a violência psicológica iniciou. Aí eu fui chamada de gorda, eu fui chamada que meu cabelo era feio, que eu usava vestido muito curto, que eu ia para a faculdade era para namorar, que eu não estava estudando coisíssima nenhuma, que eu me sentia muito melhor do que ele e que eu não era ninguém. Quem eu achava que eu era, só porque eu estava fazendo direito, eu ia ser uma advogadazinha, que eu não ia passar no AB coisinha nenhuma. Tá, o que a Flaviana fez? Fez o AB caladinha, não falou para ele que ia fazer. Acho que eu não falei nem com a minha mãe, inclusive, que eu estava estudando para o AB. Passei na primeira fase do AB.
para surpresa dele, para surpresa das irmãs dele, que são extremamente machistas, tá? São mulheres que têm pensamento machistas pra caramba. Meu ex-marido bebe muito, muito, muito. E no processo de divórcio, a bênção de Deus ainda colocou que pagou a minha faculdade, que quando eu me separei, eu só fiquei com ele para eu poder estudar, porque ele me dava tudo, e etc. Enfim, estou eu aqui, divorciada, modéstia à parte, linda, feliz. E não permito mais isso. Foi necessário que eu passasse por uma situação dessa? Sabe que eu nem sei te dizer, mas hoje eu posso informar com propriedade o que é passar por violência psicológica que eu passei, o que é passar por violência moral que eu passei também. Eu passo atualmente por violência patrimonial. A violência física aconteceu uma vez só, para nunca mais. Eu resolvi sair de casa porque eu vi que a minha integridade física estava fazendo com que eu poderia correr risco ou eu poderia matar ele. Pensa, né? Então, eu sei muito bem como que as coisas funcionam, como que o risco é maior. O homem, muitas das vezes, se acha muito melhor do que a mulher. E eu morria de medo dele, sabe? Então, eu sei que muitas das vezes as mulheres têm medo de denunciar porque acha que vai matar mesmo. Eu morria de medo. Ele bebia muito, muito, muito e pegava copo e jogava na parede e eu ficava quietinha dentro do quarto com a porta trancada e com as pernas tremendo. Até que um dia a Flaviana fez a mesma coisa. Pegou um copo, tacou nele, mas aí saiu de casa para as coisas não piorarem. Mas é isso aí. Eu tô aqui para poder ajudar muitas mulheres que passam por isso. Eu tive uma irmã que passou por essa situação. Depois de vários e vários e vários alertas, ela realmente percebeu que o relacionamento dela era muito tóxico, né? Era um relacionamento extremamente abusivo. Ela tomou coragem, tomou iniciativa, separou dessa pessoa. Ele não saiu do pé dela, ficou muito tempo no pé dela. Graças a Deus saiu, porém a pessoa que é vítima, ela tem muitas marcas na vida dela, né? E, atualmente, quando aconteceu comigo, Jaqueline, você falou das questões da OMS e é muito verdade. Eu tinha queda de cabelo, de estresse, eu tinha insônia e tinha gastrite. Então, foram vários problemas de saúde, porque eu, com medo, eu escondia, não contei para os meus pais porque eu temia por alguma coisa acontecer com a saúde deles também, que meu pai era extremamente protetor e tudo, mas graças a Deus hoje eu estou muito bem. Que ótimo. Olha aí, a prova viva de que é possível. E como é possível? Exatamente. E é interessante, quando a gente começa, a gente entende essa questão do amor próprio, né, do nosso valor, e a gente passa por uma situação como essa, como que a gente consegue enxergar de uma forma muito ampla e escolher melhores pessoas para se relacionar conosco, né? Então, a partir do momento em que você olha de fora essa situação, uma coisa que eu sempre, quando eu vou conversar com um paciente que está muito misturado, sabe, Flavi? Em uma situação em que em que o paciente está, ele enxerga algumas coisas, mas a emoção, ela está tão misturada dentro da situação que ele não consegue discernir. Então, uma coisa muito legal quando que eu falo com ele, né, com ela, né, enfim, para poder fazer, olha para essa situação como se fosse uma cena e você estivesse de fora olhando só. Se você fosse amiga dessa pessoa, o que você diria para ela? Que conselho que você daria para ela para poder sair dessa situação? E aí a pessoa começa a pensar sem a emoção. E ela começa a entender o quanto que aquilo ali está fazendo mal,
ou ela enxerga de uma forma mais ampla? Porque entra naquela questão, mas o fulano me ama tanto, ele faz coisa legal, e faz isso e aquilo. E aí mistura as coisas. Então, quando Exato. eu olho de fora, eu estou olhando para a situação de uma forma muito realista. E eu consigo, tirando a parte emocional, entender o quanto que aquilo ali pode ser tóxico, o quanto que aquilo ali está fazendo mal, na verdade. Né? E não interessa se abre a porta do carro, se manda flores, não sei o quê, né? Enfim, independente da situação, aqueles atos ali de violência, eles não podem existir. Eles tratam muito bem as mulheres na frente dos amigos e para que eles, os amigos e os familiares achem, mas é tão bom para você, isso não é verdade. E junto com ela, aquele coelho se reveste, se tira a roupinha e vira um lobo, né? Acontece Muitas isso. pessoas nem falam assim, mas você está falando de fulano? Não acredito. Não, Como não é essa assim? pessoa. É verdade. A Bom, gente temos quase nem recebeu perguntas? só Deixa eu ver duas. aqui. A última aqui foi até a minha irmã que mandou, que é uma situação que está acontecendo com a vizinha dela. Lana, pelo amor de Deus, não pode acontecer. Me passa o telefone da vizinha. O marido da vizinha fica falando para que comprar shampoo se ela não lava o cabelo. Poxa, pelo que eu sei, a vizinha tem 3 filhos. Ela deve cuidar da casa sozinha e das crianças. Pelo amor de Deus, essa mulher não tem tempo, tem que lavar o cabelo. O marido dela não está ajudando ela. Então, a minha irmã tem que fazer alguma coisa, tem que fazer amizade com a vizinha, passar meu telefone para ela para poder ajudar. Porque é assim que não se trata uma mulher com 3 crianças de jeito nenhum. Tem alguém assim, geralmente eles atacam e depois se colocam como vítima e pedem desculpa. Promete pura enganação. Realmente aquilo que você disse, né, Jaque, do ciclo. Exato. Tem alguém comentando aqui, se acontecer uma vez e você não denunciar, pode ter certeza que vai acontecer de novo. Isso é verdade. Então, mulheres e homens com que se identificam com a questão feminina também, então tem que denunciar, tem que pedir ajuda mesmo, pede ajuda familiares, pede ajuda mãe, pai, e se mãe e pai não aceitar, procura um psicólogo, procura um advogado, procura um defensor público na sua cidade, se não tiver, tem vários locais, várias cidades que têm locais que possam ajudar mulheres, né? Tem ONGs que oferecem cursos gratuitos, orientação jurídica, toda cidade hoje possui um advogado. As que não tem, você vai no Instagram, acha meu número e eu tô aqui para ajudar. A gente vê, eu tô vendo aqui uma pessoa que passou por essa situação e acaba deixando muitas marcas, né? Que essa pessoa precisa até de uma ajuda psicológica para poder se dar bem na vida, se dar bem em outros relacionamentos, porque às vezes a gente acha que todos os homens são iguais. E não são, né? Essa lei ela não veio para poder ficar, trazer briga entre homens e mulheres. Ela veio para esclarecer a situação do bem-estar feminino e o que o homem aprendeu, se ele aprendeu, né, quando ele foi criança, quando ele foi jovem, se ele foi educado pelos pais da forma de tratar uma mulher degradante, que ele aprenda que não é assim dessa forma que se trata uma mulher. E é isso, a lei tá aí, a lei é linda, a lei com 20 anos ela tá engateando, mas a gente vai a cada dia melhorando, com certeza, para poder proteger a integridade física da mulher. Flavi, tem uma pergunta aí que acho que é mais para você. Quanto tempo pode demorar uma proteção do Estado? Essa proteção provavelmente deve ser em relação ao distanciamento, né? Essa medida protetiva geralmente é a cada 6 meses, ela é renovada, né? Essa contato, distanciamento, então tem que ver qual que é essa relação do Estado, é o juiz que dá, então
Eu não sei como que foi especificamente a dúvida dessa pessoa, mas agora eu espero que eu tenha esclarecido. Acredito que sim. É. A violência psicológica é só em mulher ou em homem também? Homens também sofrem de violência psicológica. Sofrem, claro, claro. Sim, Existem muitos. Isso aí, acho que já é tema de outra live, né, Jaque? Sobre relacionamentos abusivos. Tanto homens sim, abusivos quanto sim, mulheres também que são abusivas, os claro. narcisistas. Só que, para quem é homem, a Lei Maria da Penha não vai te proteger se você for casado com uma mulher. A lei não vai te proteger. O que você tem que fazer se você sofre uma violência psicológica? Você tem que fazer um boletim de ocorrência do tipo penal comum. Não é na Lei Maria da Penha, mas existe sim. Existem mulheres que, depois que terminam um relacionamento, fica no stalking, né? A lei que foi promulgada esse ano, fica perseguindo o homem, fica perseguindo a atual companheira daquele namorado, fica perseguindo os irmãos, mesmo, eu não sei, por exemplo, não precisa necessariamente ela ter terminado o relacionamento, pode ter sido o homem. Ela não se dá por satisfeita e inferniza a vida daquele homem o tempo todo. E, inclusive, coloca as crianças, se caso ela deter a guarda das crianças, como um troféu para aquele marido, ou ex-marido, ou namorado. Mas isso é caso para Sim. outra live. A gente está falando aqui especificamente da mulher, até por questão da lei, né? Que fala que defende especificamente o gênero feminino aí. Mas é Isso. claro que o homem também ele sofre de violência psicológica, né? Com certeza. Tem uma pergunta para esse. A Lei É. Maria da Penha não garante totalmente a nossa segurança. Se a pessoa não é protegida pela lei, se a pessoa que não é protegida pela lei não estiver com o mandato em mãos, vale assim mesmo? Olha, o ideal é, por exemplo, eu tenho uma medida protetiva em muitas cidades, acho que a maioria, se não me engano, os processos são físicos, né? Então, Uhum. pode ser que o policial militar não vai saber que aquela mulher tem aquela questão do distanciamento. Se o homem tem que manter uma distância mínima de 400 metros daquela mulher e encontra ela dentro da padaria, ela pode acionar a PM? Bom, entende-se, por exemplo, ele também foi comprar pão, né? O que ele tem que fazer? Espera essa mulher sair de dentro da padaria, lá do outro lado da rua, lá no outro quarteirão, ou então vai para outra padaria. Ou se a mulher percebe que ele está querendo comprar pão na padaria que ela compra mesmo, aí sim ela pode acionar o 190 e tiver com a questão da proteção em mãos para facilitar o serviço do policial militar. Porque pode ser que ele não vai saber, não tem como ele pesquisar, porque o processo tem segredo de justiça. Então, ele não vai conseguir pesquisar se realmente aquilo que aquela mulher está dizendo é verdade, Uhum. tá bom? É aconselhado sempre ficar com o mandado em mãos. E aí tem Medida outro lado protetiva. também, né, Flávio? Porque, assim, tem muita mulher que ela faz a denúncia e aí ela acha que, é porque o cara que tem que manter a distância, então ela pode ir onde ele está, que é ele que tem que sair, ela pode fazer o que quiser, porque é ele que tem que manter a distância. Então, isso é complicado, né, assim, porque É, ela está na padaria, por exemplo, eu vou lá naquela padaria que ele vai, que ele tem que manter a distância e aí que se vire. um Então, exemplo que, assim, é um pouco... Foge um pouco da violência psicológica, que várias mulheres não pedem a medida protetiva de distanciamento na violência psicológica. Mas pode-se dar um exemplo, assim, geralmente é física, né? a mulher mora, para quem mora em BH e conhece a região, a mulher mora no Barreiro e o homem mora em Venda Nova. Eles terminaram, ela se deu por insatisfeita e tem a medida protetiva. Ou, por exemplo, ela pode ter realmente sofrido uma violência e tem a medida protetiva, mas ela fica vem caminhando até Venda Nova, não tem como caminhar porque é longe pra caramba, vem até Venda Nova e fica
no local de trabalho dele, pedindo para voltar, essas coisas. Se a mulher ficar Uhum. atrás dele, possivelmente aquele homem não oferece risco. Mas é claro que isso daí é 5%, tá bom? De uma situação que realmente acontece. Porque a maioria precisa, sim, dessa proteção. E se a mulher ficar atrás desse homem, o homem consegue quebrar essa medida protetiva, tá bom? Bom, e depois a gente pode falar de outros tipos de violência, né? Enfim, também. Alguém perguntou por que os policiais não podem ter acesso a essas medidas? Porque o processo, ele tem segredo de justiça, tá? E policial militar não é advogado, não é juiz, então para a integridade da mulher, ele tem segredo de justiça. Então cabe àquela mulher que tenha esse pedido do distanciamento, do contato, ela sempre andar com aquilo em mãos. Existem algumas cidades, aplicativos, tá? Que a mulher informa se o homem está perto, ela aciona imediatamente a polícia militar. Então, mulher, se você tem alguma dúvida sobre isso, você tem uma medida protetiva, solicite o seu advogado uma cópia. Claro que você recebe, depois que é criada essa medida, você recebe dentro de até 10 dias, tanto a vítima quanto o agressor. Tem que guardar essa medida, porque é a forma mais rápida do policial militar saber que aquela medida foi violada. Existe alguma lei que protege os homens contra a agressão por mulheres? Sim, foi aquela mesma pergunta anterior que a gente respondeu. É a lei penal comum, tá? Namoradas, mães, filhas, por gentileza, não agridem seus maridos, não agridem seus irmãos, tá bom? Cada um merece respeito, cada um merece amor. Se você não gosta do seu irmão, se você não gosta do seu tio, do seu sogro, você não é obrigado a conviver com ele, mas você é obrigado a respeitar. Não gosta daquele namorado? Tá com ele por quê? Né? Tem que ficar feliz com quem você convive, com as pessoas que você se relaciona. Se aquele tio te faz mal, se aquele pai te faz mal, e você é uma mulher maior de idade, por gentileza, sai da casa do seu pai, vai viver sua vida, vai ser feliz, vai ser protagonista da sua vida, tá bom? Mas não fica sofrendo por causa de qualquer coisa, não. Você é obrigada a ser feliz. Ninguém é obrigada a A sofrer. gente não é obrigada a nada. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Tem uma coisa muito legal que eu quero dar uma dica aqui para vocês. Quem, por exemplo, tem formas de se dialogar e que são eficazes dentro de um relacionamento e que podem te ajudar. Então, uma delas é a comunicação não violenta. No site e no YouTube, lá no canal da clínica, tem várias lives falando de comunicação não violenta. Inclusive, tem uma live falando de relacionamento, que é com a Elaine, comunicação não violenta com a Alan. Então, assiste, pega lá as dicas de como conversar, né, de como demonstrar os seus sentimentos para que você fique, para que você dialogue e que você resolva os problemas, porque às vezes o casal tem tudo para dar certo. O relacionamento em si, né, o pai com a filha, irmão, amigo, enfim. Às vezes é uma questão de comunicação errônea que está acontecendo aí. E é uma questão de realmente comunicar de uma forma assertiva dentro da relação. Então, é só ajustar isso. E tem recursos para isso. Então, vai lá, dá uma passada geral lá, assiste a live. Tem vídeos curtos, vídeos mais longos, se você quiser investigar melhor, entender melhor sobre isso, que vai te ajudar bastante aí, tá? No mais, Flavinha, muito obrigada. Adorei essa live. Informações que a gente muito possa fazer a valiosas. próxima de violência moral. Gente, perguntas, tá? A gente está disposta ainda lá no Instagram. Pode mandar no da clínica. O meu é jaquelineMaia.psi.
O da Flaviana é adv.flavianamagalhães. É isso, Flávia? Isso, exatamente. E estamos aí para poder tirar dúvidas, tá? E ajudar vocês da melhor forma possível. A clínica também está mega disponível para quem precisar, para quem quiser melhorar a autoestima, melhorar relacionamento. Então, Isso estamos aí. abertos aí, tá? Grande beijo. Brigadão, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.